Pronto, botei para gravar. Depois você me diz onde é que a gravação foi parar. Mas a gente acha ela aqui, ela vai estar em algum lugar. No finalzinho ele diz. Pronto. Então, vou usar esses minutos iniciais aqui para compartilhar com vocês alguns slides, algumas ilustrações para ajudar um pouco, porque o grande desafio que a gente tem pela frente é como é que as RPPNs, né? A gente está vivendo um novo boom, início de boom do mercado de carbono a partir das decisões do Acordo de Paris. A gente tem um boom forte na área de restauração florestal, e a gente ainda tem muita dificuldade como é que as RPPNs, e aí falando assim, as RPPNs que existem, né? Como é que elas se encaixam, como é que elas poderiam ser beneficiadas pelo mercado de carbono. E não é trivial, não existe uma fórmula ainda, há algumas possibilidades e tem muitos desafios, e é importante que vocês entendam aonde estão esses desafios para a gente até pensar junto como é que a gente supera eles, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí, né? Apareceu? Carbono florestal? Apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui diretamente. Acho que eu tenho que... Aqui eu queria trazer para vocês, porque a turma fala de mercado de carbono, projetos de carbono, crédito de carbono, e é interessante a gente entender que existem dois grandes grupos nessa história de mercado de carbono. Um, que é o mercado regulado, e outro, o mercado voluntário. A principal diferença entre esses dois, o nome é meio intuitivo, mas é importante a gente deixar claro. O mercado regulado está relacionado às atividades produtivas, seja de indústria, seja de transporte, né, diferentes tipos de transporte, geração de energia e outras atividades econômicas que os países, de maneira autônoma e soberana, definem limites de emissões e regras para o cumprimento dessas emissões. E aí, quando você estabelece, seja por precificação do carbono, pelo volume emitido, seja por regras de metas de redução de emissões que precisam ser atingidas por setores da economia ou por empresas especificamente, você cria uma oportunidade de regulação no mercado, aonde quem está emitindo mais do que o permitido dentro do seu setor ou da sua empresa pode compensar aquilo que ele não consegue reduzir, comprando créditos de quem conseguiu reduzir mais do que estava obrigado. E isso existe uma regulação, uma série de acordos entre empresas. A gente tem um mercado regulado na Europa, por exemplo, que aí a turma toda fica olhando, estão pagando 60 euros, 70 euros pelo crédito de carbono no mercado regulado europeu. Mas tem condições muito específicas e muito peculiares para aquela agenda estar acontecendo ali. E esse mercado regulado hoje ele está muito diretamente relacionado às metas que cada país, também de maneira soberana, assumiu dentro da Convenção de Mudanças do Clima, a partir do Acordo de Paris. Então, a gente tem ali, né, um conjunto de compromissos de redução de emissões que todos os países assumiram, e aí esse é um ponto que já marca a diferença entre o momento atual e o momento anterior daquela história do Protocolo de Quioto. No Protocolo de Quioto, a situação naquele momento era outra. Você tinha apenas os países desenvolvidos, apenas os países que são os grandes emissores do ponto de vista de emissões industriais e de geração de energia, com metas de redução, e os países em desenvolvimento sem metas de redução para aquele momento. Agora não. Agora a regra é diferente. Agora a gente tem todos os países, de maneira voluntária, soberana, assumiram metas de redução de emissões, tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento,
e podem estabelecer dentro dos seus países ou nas suas regiões essas regras de redução de emissões que transbordam para os diferentes setores econômicos. Aqui no Brasil, nós ainda não temos um mercado regulado de carbono doméstico. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Esse projeto esteve em via, quase foi aprovado ali nas vésperas da COP do ano passado, da COP de Glasgow, na Escócia. Acabou não tendo acordo no Congresso, ele não foi aprovado. O que saiu esse ano foi um decreto do governo federal que fala de alguns elementos do que pode vir a ser um mercado de carbono, mas não dá para se criar um mercado regulado de carbono por decreto. Precisa de uma lei, porque mexe com outras questões que um decreto não regulamenta. Mas eu acredito, e a gente tem aí uma série de atores, a Confederação faz parte da coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, e a coalizão, assim como muitas outras instituições, defende que a gente tenha um mercado regulado de carbono no Brasil, que pode, né, dependendo de como ele for estruturado, pode, inclusive, ser um dos instrumentos que apoia conservação e restauração florestal. Mas esse é o mercado regulado, com regras estabelecidas pelos governos, inclusive a partir daquilo que os governos assumiram no Acordo de Paris, na Convenção de Mudanças do Clima. Um outro grande bloco é o mercado voluntário. E aí, no tal do mercado voluntário, muita gente acha que bom, se é voluntário, cada um faz o que quer, né? Cada um assume o compromisso que quiser e a gente faz as coisas como a gente entender que tem que ser feitas. No início do mercado voluntário, e ainda hoje, para várias coisas, é assim que funciona. E aí isso funciona naquela escala que eu botei aquela figurinha simpática ali embaixo, da famosa picaretagem. Tem de tudo. E eu suponho, né, depois vocês podem dar seus relatos aí, mas alguns de vocês, vários de vocês, já devem ter sido abordados por empresas ou consultores, ou com as ideias mais mirabolantes e com todas as facilidades, vai ser fácil, né? Nós vamos arrumar muita grana porque tem carbono, porque tem crédito de carbono, vamos compensar a emissão, vamos neutralizar a emissão e tal. E tem, né? E assim, por incrível que pareça, não tem só... Isso não acontece só no submundo, não. Tem empresas que estão aí, algumas até na mídia, fazendo propaganda em camisa de time de futebol, que tem um formato de mercado, de atuação no mercado de carbono, que, se não é claramente ecopicaretagem, tem cheiro, tem cor, e está no limite de ser picaretagem. Então, mas está aí, está por aí, e é preciso tomar muito cuidado com isso. Tem um mercado voluntário, que eu chamo de experimental, de microescala, e que em algum momento isso pode ser útil para as RPPNs, que é aquela turma assim, que não é mercado verdadeiro, mas ele serve para simular ou para experimentar inovações. Isso tanto pode acontecer na prática, por exemplo, em algum projeto efetivo em campo experimental, como pode acontecer na teoria, numa espécie de jogos. A própria BV-Rio, que é a organização que eu trabalho, a gente operou durante 6 anos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, um simulacro de mercado de carbono brasileiro, que era, na verdade, um software, que era um game. Então, a gente tinha as empresas que entravam ali, empresas verdadeiras que entravam ali. O propósito vamos aprender como é que funciona um possível mercado de carbono, mas era um game, ele não passava de um game, ele tinha até, como se fosse um banco imobiliário, tinha até dinheiro fake, né? Mas, assim, não tinha nada de picaretagem, porque o propósito era esse, cria um game para que os executivos, os analistas, o pessoal das empresas vão aprendendo, porque a gente aplicava no game todas as regras do mercado regulado, né? Todas as nuances e riscos e situações verdadeiras que podem acontecer no mercado regulado, para a turma aprender a negociar isso, para ver como é que se protege de risco, como é que se protege de critérios, como é que supera critérios de elegibilidade, que vou falar daqui a pouco. Então, é um jogo ali, é uma experiência, que pode ser tanto na prática, uma experiência prática, né? Como, por exemplo, pegar um conjunto de RPPNs e experimentar um modelo, uma metodologia, uma inovação, para ver se, a partir daquele aprendizado, a gente consegue avançar e superar obstáculos. Ou, por exemplo, como esse que eu falei, um simulacro de mercado que a gente criou. A gente pode ter um mercado voluntário, eu sou muito
Já me disseram que, às vezes, eu sou meio poliana nessa história, né? do sem certificação, mas com critérios. Mas é porque eu já vi isso acontecer, né? Assim, não é picaretagem, não tem nenhuma picaretagem, não tem nenhuma malandragem, não tem ninguém querendo passar a perna em ninguém, mas de você tentar fazer um esquema do tipo, não, na base da confiança mútua, na base, mas usando critérios, usando parâmetros, usando rastreabilidade, usando contratos, usando uma informação que quem olharia e diria, pô, não, consegui entender, consegui ligar Lé com CRE, estou vendo que está sendo feito isso, sendo feito aquilo, mas não certificou, não gerou um registro e, portanto, não tem um crédito de carbono que possa ir a mercado. Mas não quer dizer que seja picaretagem. Não é picaretagem. Era uma coisa real, concreta, com metodologia, com critério, com factibilidade, possível de ser rastreável e auditável, só não entrou no sistema de certificação de rastreabilidade e auditagem. O problema é que isso é apenas uma escala um pouco maior do experimental, porque ele não gera crédito, ele não gera escala, ele não gera mercado. Ele gera acordos diretos entre um e outro. Isso acontece muito, por exemplo, compensação de emissões de alguma indústria, que faz um compromisso de compensação, bota tudo bonitinho, tem critério, tem método, tem monitoramento e tal, mas não, como a empresa não precisa ou não quer crédito de carbono, ela faz aquilo ali, né, na base da confiança, com critério e tal. Então, mas existe e não é picaretagem. E existe o mercado voluntário certificado, que, na prática, para ser chamado de mercado mesmo, esse é o único que é mercado. E aí isso é importante ficar claro para a gente começar a entender o tamanho que as RPPs têm e por que talvez aqui esteja o nosso gargalo. Porque os demais, como eu falei, um é picaretagem, então não vamos perder tempo com picaretagem. O experimental é uma escala micro e o outro é apenas uma escala um pouco maior, mas não é mercado. Mercado mesmo, onde você gera um produto e você tem um papel, um crédito que você negocia no mercado, isso é o mercado de carbono. Né? E aí, para que isso aconteça, para ter credibilidade, só vale quando ele é certificado. O que significa esse certificado? Esse certificado significa, basicamente, um conjunto de passos que são dados relacionados a, uma método, ele adota, é um projeto, é uma ação, que adota uma metodologia reconhecida, aprovada e registrada. Então, ele tem uma metodologia que não foi ele que inventou. Ele está adotando uma metodologia já existente, que já passou por um crivo, que já foi aprovada, né? Um crivo, quando eu digo um crivo técnico, um crivo científico, um crivo metodológico, foi aprovada, está registrada e qualquer pessoa consegue comparar essa metodologia. Com essa metodologia, ele está aderindo também a um padrão de certificação. E por que tem essa questão do padrão? Para que qualquer um possa comparar, para que eu tenha critério de comparação, para que eu possa saber o seguinte, bom, mas esse certificado ele é válido comparado com o quê? Como é que eu posso ter a confiança nesse certificado sem saber qual é o lastro metodológico e de registro e de rastreabilidade que ele tem? Então, você coloca isso num registro, você adere a um padrão e registra isso num determinado sistema de registro internacional. Para isso, e aí eu passo aqui para o... Então, é nesse âmbito do certificado, do mercado voluntário certificado, que, do ponto de vista das ações voluntárias, é a única que caracteriza, de fato, mercado, que eu vou me concentrar, porque é aqui onde eu acho que tem a escala e as oportunidades, apesar dos obstáculos, para que a gente possa encontrar caminhos para beneficiar as RPPNs. Aqui são alguns, não são todos, tá? Tem vários outros, mas são os principais sistemas
de acreditação, de certificação e de registro de créditos de carbono aceitáveis no mercado. Esses são os principais, mas, assim, quando você vai olhar em volume de créditos gerados globalmente e volume de crédito e de recursos negociados no mercado, esses dois de cima ali, o VCS, que é o da Verra, e o Gold Standards, eles representam, assim, eu não tenho essa estatística exata aqui, mas representam mais de 80% do volume total. E o Verra, o primeiro, representa bem mais da metade disso. Então, assim, a coisa fica muito concentrada nesses dois. Ah, mas por que isso? Gente, por N razões, aí não vale a pena a gente perder nosso tempo aqui para discutir isso, mas tem desde a questão de terem sido os primeiros a terem se instalado, por consequência, eles têm, né, o histórico, né, de implementação. Tem uma questão de posicionamento de mercado, tem uma questão de credibilidade, né? Credibilidade é algo que se constrói e que você vai alimentando. Mas isso não quer dizer que o Social Carbon, o Carbon Trust, o Arctic, que é o mais novo deles, não quer dizer que sejam ruins, ou piores, ou menos críveis. Né? É apenas, né, quer dizer, o mercado, como esses foram os primeiros, e são muito robustos, têm grande credibilidade, eles são os que têm o maior volume de registros atualmente. Então, você tem, aqui já começa uma questão que é a seguinte, uma boa parte dos investidores do mercado de carbono, isso, eu acredito que nesse novo boom a gente vai ter, assim, o share de mercado vai se ampliar, inclusive surgindo novos padrões, como é o caso do Art3, que é específico para jurisdições, mas você tem ali uma questão, você vai ampliar esse share de mercado, mas hoje ainda, os principais investidores atuais de hoje ainda preferem, não, mas seu crédito é da onde? É VCS? Né, que é o Verified Carbon Standard da Verra? Então quero. É Carbon Trust? Não sei, não quero, ou vou pagar menos. Ainda tem essas coisas. Não vamos entrar no mérito aqui, né, mas é porque os caras são muito agressivos no mercado, porque tem um domínio, tem um monopólio, um oligopólio. Essas coisas também podem acontecer, mas o fato é que no mercado hoje você tem uma preponderância, principalmente do Verra, e uma parte importante também do Gold Standard, e agora começando a crescer mais o ART. Mas Social Carbon, Carbon Trust e outros padrões também estão aí no mercado. Para vocês terem uma ideia, existem algumas pessoas que advogam que a importância relativa do Brasil na questão climática e o peso proporcional que o Brasil pode ter no mercado global de carbono, poderíamos, inclusive, nos arriscar a criar um padrão nacional, padrão de certificação nacional. Que, né, assim, a menos que alguém esteja fazendo isso de maneira escondida, mas eu sei que tem gente que já pensou nisso, pode ser que já estejam fazendo, e daqui a pouco alguém apresenta uma sugestão. Eu não estou envolvido com isso, pelo menos não por enquanto, mas essa é uma possibilidade, né, de se criar um padrão. E aí, numa possibilidade dessa, essa pode ser uma outra coisa. Como a RPPN também é uma peculiaridade tipicamente brasileira, esse formato de uma área protegida privada, voluntária, perpétua e altamente restrita, pode ser que talvez num padrão de certificação nacional consiga entender melhor ou acolher melhor esse formato. Mas também não precisamos ficar esperando isso ou contando que essa seja a única maneira de avançar. Aí, gente, vamos lá, que assim, essa é só uma introdução, porque depois a gente vamos bater um papo aqui. Aí tem as duas. Em qualquer desses, esse é um ponto importante, em qualquer destes padrões que eu mostrei ali, e em qualquer das metodologias reconhecidas e registradas por estes padrões que a gente tem, vamos esbarrar em dois critérios, ou vou chamar em duas métricas, que elas podem ser mais ou menos flexíveis, mais ou menos ampliadas, de acordo com a metodologia que eu uso, mas
não existe nenhum padrão que não tenha elegibilidade e não tenha adicionalidade. E é aqui, nessas duas questões das metodologias existentes hoje, que a gente começa a esbarrar, começam a surgir os obstáculos para as RPPNs. Elegibilidade. Elegibilidade, nas metodologias, é uma espécie de linha de corte. Você pode ou você não pode fazer parte desse jogo. Você está dentro ou você está fora. Você cumpre ou não cumpre os requisitos, os critérios definidos como elegibilidade. E aqui eu vou trazer algumas coisas que pode até ser que aqui internamente tem alguma polêmica sobre isso, mas eu já vi polêmicas, né? Ainda hoje é muito polêmico. Vamos lá. Aquilo que é uma obrigação legal poderia ser elegível para benefício de carbono? Eu conheço muita gente que diz que reserva legal e APP, por serem obrigações que a lei impõe, não deveriam ser elegíveis para carbono. Ou seja, para serem beneficiadas, seja para sua restauração ou para sua proteção. Tem pessoas que têm essa opinião, não são poucas, que têm a opinião de que não deveriam ser elegíveis. Por quê? Porque é obrigatório. Bom, na prática, na regra, tanto reserva legal quanto a APP são elegíveis. E elas são elegíveis por duas razões muito claras. Elas já eram... Bom, vamos lá, a APP, o Código Florestal atual fez 10 anos agora, é de 2012. Mas a gente já tinha um Código Florestal antes, a gente já tinha reserva legal e APP antes, desde 1964. E por conta disso, existe, né, uma das resoluções que, ainda na época do Protocolo de Quioto, ainda na época do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que era a forma de investir os recursos para carbono, uma resolução internacional, mas que tinha a ver, foi provocada pela diplomacia brasileira, que diz o seguinte: olha, nenhum país pode ser prejudicado em algum critério por conta de uma legislação, por conta de adotar uma legislação mais restritiva que a dos outros. Então, como o Brasil tem um código, já tinha antes, né? O Código Florestal, e o Código Florestal obriga os imóveis a ter APP, reserva legal, a manutenção ou a recuperação da vegetação de APP, reserva legal, não podem ser vetadas de estarem no mercado de carbono, porque isso é uma peculiaridade brasileira. E isso colocaria os proprietários e os potenciais beneficiários do mercado de carbono internacional em prejuízo. Os brasileiros estariam prejudicados porque eles estariam competindo em desigualdade com proprietários de outros países que não tenham restrições como essa. Então, como a regra não pode, uma lei mais restritiva, que é desejável, que é legal, que é bom ter, não pode significar prejuízo. Então, já desde antes do atual Código Florestal, APP e reserva legal são elegíveis para carbono. Melhor ainda agora, no Código Florestal de agora. E aí, geralmente, hoje, desde 2012, eu tenho essa resposta. Antes eu tinha que fazer todo esse argumento que eu expliquei para vocês agora. Hoje em dia eu falo o seguinte: porque é para cumprir a lei? É isso? Não, você acha que não é elegível porque tem que cumprir a lei? Então vamos cumprir a lei. Vamos ler um artigo. Tem um artigo no Código Florestal, artigo 41, que diz explicitamente que reserva a manutenção e a as atividades de manutenção e recuperação de APP e reserva legal são elegíveis e podem ser beneficiadas por diferentes instrumentos, ele cita alguns, e explicitamente mercado de carbono. Pronto. Se o que a gente quer é cumprir a lei, está escrito na lei. Eu não posso escolher, eu não posso querer fazer um discurso de quero cumprir a lei e escolher quais artigos eu quero cumprir e quais artigos eu não quero cumprir. Para cumprir a lei, o atual Código, o anterior não dizia isso, o atual Código Florestal explicitamente garante, assegura elegibilidade para APP e reserva legal. E aí, vamos lá, gente. Se a APP reserva legal é elegível, RPPN. E RPPN não é elegível? É. Elegível, ela também é. Ela não deixa de ser elegível. Mas, aí vamos lá,
não há controvérsias em nenhuma metodologia sobre a elegibilidade de APP e reserva legal, mas há controvérsias sobre a elegibilidade de RPPNs. Por quê? Por uma razão específica. A APP e reserva legal é elegível desde que não exista sobre aquela área por exemplo, termo de ajustamento de conduta que já está impondo a aceleração do processo de recuperação da área. Se existir um termo de ajustamento, um TAC, ou algum outro instrumento específico que obriga o proprietário daquela... Aí sim, a lei obriga. Sim, a lei obriga, mas você tem um tempo, você tem uma forma, você tem um procedimento. Não é só pela obrigação legal, porque isso já está dito desde antes que não era impeditivo. Mas se houver alguma coisa específica sobre aquela área, não genérica sobre qualquer reserva legal ou APP, mas sobre aquela APP ou aquela reserva legal, você tem essa questão da elegibilidade contestada. E aí, a controvérsia para a RPPN é justamente o seguinte, mas aquela área específica, o dono daquela área já disse que ela está protegida em perpetuidade e de proteção integral. Ele decidiu isso, ele submeteu isso a um ente público, e o ente público certificou esse desejo dele e declarou essa área como área de proteção, área protegida em perpetuidade, pela decisão dele. Então, já tá protegido. Como é que eu vou, né? Ela não seria elegível. Então, esse já é um primeiro obstáculo que aí eu trago para vocês. Não é factual, há controvérsias, mas já é uma primeira barreira por conta do fato de ser uma área específica decidida. Já deixa eu adiantar a pimentinha que eu quero colocar para vocês sobre isso, para a gente ir construindo argumentos e superar. Ora bolas, se lá atrás decidiram que uma lei específica de um país, como o nosso Código Florestal, não poderia ser usada em prejuízo dos agentes, dos atores daquele país, e por isso a APP e reserva legal são elegíveis, esse formato de área protegida privada voluntária, esse formato que é as RPPNs, é quase que uma exclusividade brasileira também. Praticamente todas as outras áreas protegidas privadas voluntárias ou são temporárias, na verdade, são temporárias e permitem manejo, permitem uso direto, permitem aproveitamento direto dos recursos. As RPPNs são uma inovação brasileira que traz o caráter de perpetuidade e o caráter de proteção integral. Então, se é essa razão, a perpetuidade e a sua proteção absoluta, que está colocando em xeque a elegibilidade, será que eu não estou infringindo aquele princípio de que uma regra específica de um país não pode vir em prejuízo? A controvérsia é porque, como eu expliquei, mesmo com essa regra para APP e reserva legal, é uma regra geral, mas quando eu personalizo, eu venho para uma análise casuística de um caso específico, uma APP e uma RL específica, quando ela tem um TAC, ela não vale, não é mais elegível. Pode ser que isso se aplique às RPPNs, mas aí tudo depende de como é que a gente constrói essa narrativa. Não, mas você pode aplicar uma RPPN especificamente, não estou falando do conjunto das RPPNs. Eu não posso eliminar a elegibilidade pelo conjunto de RPPNs. Fica a pimentinha ali. Não tenho resposta para isso ainda, mas a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, esse é um princípio da elegibilidade. O outro é o da adicionalidade. A adicionalidade, então, assim, assim, só para ficar claro, é linha de corte. Estou dentro ou estou fora? Posso fazer parte ou não posso fazer parte? A adicionalidade é o seguinte: qual é o efeito adicional com a implantação desta ação
associada à geração de crédito de carbono. Muita gente confunde a adicionalidade com o impacto da ação. Ela é o impacto da ação, mas o impacto da ação decorrente do que eu estou me posicionando com o crédito de carbono, do que eu estou me posicionando. Assim, o que eu consigo, o que eu só farei, deixa eu tentar organizar aqui, o que eu só farei se, somente se eu tiver o recurso do carbono. E se eu não tiver o recurso do carbono, eu não faço, e aí, por não fazer, eu vou deixar de sequestrar, deixar de remover carbono da atmosfera ou passar a emitir carbono para a atmosfera. Então, aqui tem a ver, quando eu estou tratando, por exemplo, de um projeto de restauração florestal, se eu pegar uma área, aí vou usar esse exemplo para vocês entenderem, né, fica mais fácil de adicionalidade. Projeto de restauração. Se eu pego uma área degradada, que foi pasto e agora está aquela, né, pasto degradado, quase solo nu, com erosão e tal. Eu pego isso e planto uma floresta, e eu só vou plantar a floresta se eu tiver o dinheiro do carbono. Esse é o negócio? Esse é o business. Eu estou te pedindo dinheiro para carbono para restaurar essa área. A minha adicionalidade é praticamente 100% da biomassa. Ali eu tinha zero, não é zero, tá? Mas você pode assumir nas metodologias que seja zero. Então, eu tinha zero, e tudo que tiver de biomassa, a partir dali até o ano 20, 30, 50, depende do projeto, tá? É adicional. E esse adicional só está sendo realizado porque eu botei o dinheiro do carbono. Se eu não botasse o dinheiro do carbono, o que aconteceria com essa área? Continuaria sem biomassa, ia virar erosão, ia gerar impacto, e por aí vai. Então, minha adicionalidade é total. Mas, vamos pegar um exemplo. É uma área que já está encapoeirando. Ela já tem uma regeneração. Ela já tem ali uma resiliência e já está se recuperando. Mas é uma recuperação pobre, a biomassa vai ser lenta, pode ser que no ano 30, se eu deixar como está, se eu não fizer nada, no ano 30 ela vai ter uma quantidade X de carbono, ela vai ter alguma, mas é uma quantidade X, e pode ser pobre de diversidade. Então, eu pego o dinheiro do mercado de carbono, eu pego o investidor do crédito de carbono, para dizer o seguinte: olha, eu vou acelerar e qualificar o processo de restauração florestal nesta área, e aí eu vou ter adicionalidade. Ela é igual àquela da área zerada? Não, ela é menor, mas ainda assim eu tenho adicionalidade. Se eu vou, por exemplo, o contrário, tem uma floresta que está ameaçada de ser desmatada, e aquele desmatamento é considerado emissão de toda aquela biomassa, de todo aquele carbono que está ali armazenado para a atmosfera. Esse risco do desmatamento é, neste caso, o que vai definir a quantidade de adicionalidade. Então, o problema na adicionalidade, uma vez superando a barreira da elegibilidade, o problema da adicionalidade ele está relacionado a duas questões. Demonstrar e comprovar a adicionalidade. 2, ela ser suficientemente grande, vou chamar assim, ou suficientemente adicional, para ser redundante, que cubra os custos do projeto. E esse é o problema de alguns projetos em áreas que não têm risco de desmatamento. Ele pode ser elegível, mas a adicionalidade é tão pequena que o risco de desmatamento é baixo e a adicionalidade é pequena, que quanto ele gera crédito? Gera. Mas ele gera tão pouquinho crédito que nem cobre os custos de desenvolvimento do projeto. E aqui é onde entra a principal barreira, porque aí aqui a gente soma o baixo risco de desmatamento das RPPMs. Por que é um baixo risco? É uma propriedade privada. 2, é uma unidade de conservação. 3, em perpetuidade. 4, de proteção integral. Então, você pode demonstrar, mas o entorno
Eu estou inserido num entorno sendo desmatado. Tá, mas os caras vão invadir tua propriedade e desmatá-la? Eu sei que alguns assim, não, já vi isso acontecer. É possível. É possível. Mas se você consegue demonstrar isso, beleza, você tem adicionalidade, você supera a elegibilidade e tem adicionalidade. Mas quantos casos isso é possível demonstrar? E aí vamos trazer, né, estou vendo, tem gente aqui de vários biomas, mas acho que a maioria é da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, isso fica ainda mais complexo. Nem tanto o pessoal fala por causa da lei da Mata Atlântica. Não, não é só por causa da lei da Mata Atlântica. É porque a dinâmica de desmatamento na Mata Atlântica é baixa mesmo. E esse é o critério que você usa nas metodologias que estão lá hoje aprovadas e são usadas, é o critério que eu uso. Eu vejo, né, qual é a taxa de desmatamento regional, e aí, bom, se é baixa, o risco é baixo. Se o risco é baixo, vamos ali para o, né, a desmatamento evitado é pequenininho, a adicionalidade do meu projeto é pequena, e aí você pode comentar assim, pô, mas e o carbono que está ali na floresta? Então, esse é o problema. Na restauração, a biomassa que vai sendo incrementada ela é muito alta, e todo aquele carbono conta. No na proteção, no carbono florestal que está no estoque, a proteção só conta se eu demonstrar a adicionalidade que eu estou evitando o desmatamento. O carbono que essa floresta absorve, ele é muito pequeno. Ele absorve, mas ele é pequeno. A dinâmica florestal é um carbono pequeno. Então, ele existe, mas ele não cobre o custo de desenvolvimento do projeto. E aí, a gente vem, já vou parar aqui, vamos passar aqui. Eu não estou vendo, Ângelo, vai vendo, depende de tu se inscrevendo aí pelo chat. Aí, vamos aqui para os 2 últimos slides, só para eu parar aqui. Ó. Deixa eu ver o horário aqui, como é que está. Eu ia só fazer um comentário aí, Beto. Diga. A gente tem 30 anos de poupança nas RPPNs. Então, é verdade. Assim, nós vamos ter que ser criativos para encontrar os caminhos. Mas deixa eu mostrar essa brincadeira aqui, porque tem a ver com a questão das RPPs e com algumas ideias que já começaram a surgir, inclusive com metodologias que estão submetidas. O que é isso aí que está na figura? Liga o áudio aí. O que é isso? Isso é figura de quê? Como é que é o nome disso aí? Vai lá, gente. Liga o áudio aí. O que é isso aí? Esse é um cachorro-quente carioca. É um cachorro-quente. Ponto. É um cachorro-quente. Correto? É um pão com vina. É um cachorro-quente. Oficialmente, isso é um cachorro-quente. O que é isso aí? Um cachorro-quente paulista. É um cachorro-quente. Sem adjetivar, vamos ficar só no substantivo. É um cachorro-quente. Ambos são cachorro-quente. Porra, mas peraí, Beto. Um é um pão com a salsicha e um filete de ketchup e outro de mostarda. Já o de baixo, não. Pô. O de baixo se bobear, tem 2 salsichas. Tem mal. Esse aí nem é tão completo, nossa foto é antiga. Os de hoje tem azeitona, batata palha, né, purê de batata. É um enorme. É enorme. Aí você vai pensar assim, porra, esse cachorro-quente aqui de baixo, né? É um cachorro-quente que vale muito mais, né? Custa muito mais, não custa? Né? Esse é o senso, a gente imagina, ele tem mais ingredientes, ele tem mais coisas, ele deve custar mais. Só que tem um detalhe. Acontece com os cachorros-quentes um pouco o que acontece com o crédito de carbono. Se você for numa lanchonete como essa ali de baixo, ali, né? Essa, no canto inferior esquerdo, né? Toda bonita, toda modernosa lá, parece, né? Parece um pão. Né? Você vai ali numa lanchonete dessa, ou, vamos lá, tem os cachorros, agora nos aeroportos tem um negócio do cachorro-quente lá. Todo bacanão, né? Vão te dar um negócio como aquele ali de cima. Um pão com uma salsicha com poucos ingredientes. Mas, não, mas um pão é um pão com uma farinha especial, a salsicha é a salsicha, né, sei lá das quantas, o molho é o molho orgânico, não sei do que lá e tal. Tem toda uma... São poucos ingredientes, mas considerados ingredientes de melhor qualidade e servidos num ambiente mais luxuoso, requintado. E aí tu paga por um sanduíche desse 20 conto. E o outro, cachorro-quente que tem batata palha, purê de batata, ervilha, azeitona, ovo de codorna,
né, e tudo mais, onde é que você compra isso? Aqui no Rio a gente chama no podrão da esquina. Você vai ali no trailer da esquina, no food truck da esquina, na Kombi da esquina, é ali que você compra esse carro. E ele custa quanto? 5 conto. 5 conto. E aí, a gente pode entrar aqui numa discussão sobre o poder nutricional de cada um. Um engorda muito mais do que o outro, um alimenta, o outro engorda. A gente poderia entrar numa série de discussões sobre a qualidade e a integridade dos cachorros-quentes. Com crédito de carbono florestal, a discussão é uma metáfora, tá? Mas a discussão vai por aí. E o grande desafio é a gente conseguir... Hoje é assim, né? Hoje está ali, ó, o cachorro-quente light e com poucos ingredientes, chique, custa caro e é vendido no mercado especial. Esse tem todas as adicionalidades, elegibilidade, é o crédito com todas as adicionalidades e elegibilidade. O outro, que aparentemente tem muito mais coisa, tem biodiversidade, vamos lá, né? Tem biodiversidade, tem água, tem comunidade, tem turismo, tem proteção, mas está sendo vendido, né, porque tem uma série de dificuldades e riscos, é vendido mais na esquina e custa menos. O grande desafio é a gente fazer com que esse mercado de maior potencial de pagamento reconheça o valor agregado do carbono especial que as RPPNs provêm, que não é só carbono, que não pode ser só carbono. Tem que entrar na contabilidade outras coisas e que não pode ficar nessa coisa dicotômica do tipo, já era, meu irmão, você resolveu proteger, agora já era, você já está protegendo e você não vai ser beneficiado por isso. Fica aí com o seu estoque de carbono, cuida dele em perpetuidade, você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e você não vai receber nada por isso. Não parece justo, porque não é justo. E ninguém disse que mercado era justo. Então, o que a gente precisa é justamente começar a criar os mecanismos para que a gente possa furar essa bolha. Mas, para que a gente fure a bolha, eu acho que eu quis fazer essa introdução, porque, assim, não adianta espernear. Não adianta a gente espernear. A gente tem que ter critério, reconhecer onde é que está o problema e atacar o problema. Né? Existe uma metodologia desenvolvida por brasileiros que está submetida até análise ainda, ninguém sabe se ela vai ser aprovada ou não, pode ser que ela não seja, ela está em análise, que abriria uma porta para aumentar, pelo menos ela, na minha opinião, tá? O que ela faz? Ela resolveria a controvérsia da elegibilidade para as RPPMs, tá? Estou pensando especificamente. A metodologia não é específica para a RPPM, não é isso, mas ela cobre as RPPMs. Ela resolveria a elegibilidade, mas eu ainda estou aprendendo sobre ela, tá? Mas até onde eu consegui entender, ela não ajuda em nada a adicionalidade, pelo contrário, ela atrapalha e pode, inclusive, atrapalhar a adicionalidade de reserva legal e APP, até onde eu consegui entender. Então, talvez, pode ser um caminho, mas eu acho que está aquém do tamanho do desafio e aquém do tamanho da relevância, da importância e de quão especial e icônica são as RPPNs. Então, eu acho que a gente precisa ter as cabeças pensantes e a criatividade para conseguir encaixar as RPPNs no mercado de carbono, para que a gente possa aproveitar disso que parece ser um boom que está chegando. Mas precisamos encontrar os meios para isso e talvez experimentar. Eu fico sempre pensando que talvez a gente só vai conseguir dar esse salto maior para grande escala se a gente conseguir experimentalmente demonstrar como é que isso funciona. Né? Mas essa é um pouco desse geral aí. Vamos, então, deixar a conversa fluir aqui entre todos nós. Aí, não sei, Ângelo, como é que funciona aqui? Cada um vai falando, tem inscrição, não sei como é que está aí.
E não, nós não combinamos nada, né? Em princípio, para ser algo bem informal, mas só para que a gente possa estabelecer uma ordem, vamos fazendo com usar as mãozinhas aí, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma questão, levanta a mãozinha, a gente vai fazendo na ordem das mãozinhas, né? Alguém tem alguma questão aí? Só um comentário adicional. Quando a gente combinou a roda de conversa, a gente falou carbono, compensação de reserva legal e outras coisas. Eu quis concentrar aqui esse papo inicial com carbono, mas fique à vontade para trazer questões também sobre compensação, sobre cota de reserva ambiental e outras questões também. Tá? Temos a Felicitas aí, vai fazer a primeira pergunta. Na verdade, não é pergunta, me vieram dois insights. O primeiro é que, seguindo esse modelo que que para mim faz todo sentido e faz tempo que eu penso nisso, na verdade, valeria, assim, no momento, da forma como está posta a legislação, vale a pena desmatar uma área para depois dizer que existe a adicionalidade, né? Quer dizer, uma área que está mais degradada, ela tem mais valor nesse mercado porque ela ainda precisa ser recuperada. Então, é um contrassenso, né? Um tiro no pé. E a outra coisa que eu queria dizer é que se hoje em dia eu não tivesse uma RPPN, mas tivesse uma área grande que pudesse se tornar uma RPPN, e eu tivesse essas informações todas, eu não criaria essa RPPN, justamente por causa desses problemas de adicionalidade. Quer dizer, no momento em que você se compromete a proteger uma área para todo e sempre, você está dando um tiro no próprio pé, né? Porque você está justamente tirando essa vantagem que outras áreas têm de não serem protegidas e, portanto, de precisarem dessa proteção adicional. Então, assim, se eu tivesse que falar com uma pessoa que está pensando em criar uma RPPN, eu alertaria ela para isso, né? Não de que ela não criasse, mas de que ela esperasse um pouco até que esse mercado se estabelecesse, para ela ser esperta, sabe? Para ela não entrar nesse mundo das RPPN só por ser idealista e depois não ter direito a esses créditos. Eu não sei se eu estou pensando certo. Vamos ouvir mais gente aí, depois eu falo. Mas são os dois pontos que você traz, Felicitas, são muito importantes. Pedro? Então, eu ouço a Felicitas falar e fico muito triste, porque o pensamento dela é o pensamento de uma parte muito interessante, grande parte, né, dos RPPnistas hoje pensam dessa forma. Não só os RPPnistas, mas as pessoas que têm a intenção de criar RPPN já estão pensando dessa forma também, que não vale a pena criar um RPPN de forma perpétua porque benefício nenhum. Só que tem o seguinte, corroborando com tudo que o Beto falou, que retíssimo, Beto, brilhante, muito, muito fácil de entender, uma forma didática muito bacana, muito bom mesmo de compreender o que você falou aí. E eu vou um pouquinho além dessa questão toda aí, porque tem uma coisa muito básica que rege esse mercado todo aí, que é o dinheiro, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Que é o dinheiro, a grana, né? O dinheiro é uma coisa muito, muito corriqueira nesse mercado. Então, se você não provar que é viável financeiramente, não há técnica que resolva, não há racionalismo que resolva. A questão você tem que mostrar para quem mexe com esse mercado de carbono que a viabilidade financeira, mais do que a nossa elegibilidade, que a nossa adicionalidade, ela é viável financeiramente. O Beto até citou alguma coisa nesse aspecto, quando falou que você precisava da adicionalidade para poder gerar o recurso, poder garantir o recurso necessário. E onde é que está o problema desse recurso necessário hoje, na nossa real condição? Está na fragmentação das unidades. O que acontece hoje? Hoje, uma certificação para você garantir essa adicionalidade, essa elegibilidade, é muito cara.
E hoje você tem uma única empresa mundial que consegue fazer isso de forma segura, que é a Verra. As demais não têm sequer blockchain e são muito exigentes em alguns aspectos que acabam viabilizando até a conversa. Então, para você chegar nesse ponto, para você garantir recurso para as RPPNs de forma sustentável, de forma que o mercado atenda, você precisa juntar todas as RPPNs. Esse projeto em abração, eu estou trabalhando junto com o Hermílio aqui do Rio de Janeiro, com algumas outras pessoas, estamos trabalhando junto com o INEA, com o Leandro Gomes, que é o diretor de U6 do INEA do Rio de Janeiro. Estamos trabalhando forte nisso para criar um projeto piloto, por sugestão até do Ângelo, de criar um piloto no Rio, para que a gente possa ver se isso é viável tecnicamente e financeiramente, para a gente poder avançar. Eu estou com ideia, Luiz Nelson, até se você estiver me ouvindo aí, de marcar uma reunião em Silva Jardim, que é um ponto de referência no Rio de Janeiro para esse tipo de empreendimento, para a gente poder entender onde é que está a viabilidade, hein, Beto? Isso agora, para mim, é fundamental, é entender essa viabilidade financeira, que vai além da adicionalidade. Eu falo dentro da nova regra, dentro da nova condição. Eu preciso provar para o empresário, para aquele cara que vai investir, aquele cara que pretende adquirir crédito carbono, que o nosso crédito carbono é legal. Mas, paralelo a isso, tem uma outra situação que você há de concordar comigo, que é a questão governamental. A gente vê que o trato do governo, principalmente o governo federal, em relação à questão, ela não é aplicativa, ela é muito simplória. Né? Fala-se muito de formas eruditas, vem com muita coisa de fora, muita gente falando, mas você vê que, na prática, eles não resolvem nada. Você pega os recursos do cenário ali, onde eles vão aplicar ali a nova lei ali, você vê que não sequer fala de floresta. Né? Eles estão preocupados única e exclusivamente com o mercado financeiro. Essa é a realidade. Né? Haja vista que o maior mercador hoje, tá? não é transitor, não é negociador, não, é mercador de crédito carbono de forma voluntária no Brasil. Hoje é um cara que veio da B3, ele só está preocupado com aquilo ali. Ele domina o mercado. Os 5% do carbono que tem aí restante para negociar fora da regulação está na mão desse pessoal. Então, primeira coisa, você tem que furar uma bolha, que é uma bolha que tem uma capa muito espessa. Você tem que entrar em esferas de gente com o crânio muito mais avançado, com gente que está lá na frente financeiramente, cheio de nuances e saídas financeiras para uma série de coisas. Você tem que furar uma bolha de um montão de gente achando que, como você mesmo já falou, Beto, que se já está preservado, para que vai mexer? Né? Não vou mexer com isso, já está garantido, vou mexer com o quê? Então, tem uma série de bolhas que é preciso furar. Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo. Entendeu? Somos nós agora conversando. Eu acho que reunidos e unidos a gente consegue chegar lá. Eu acho que quanto mais... Eu estava conversando agora com o Hermílio aqui no telefone, via Zap, a gente falando sobre isso. Né? A gente precisa arregimentar, na verdade, esses novos candidatos aí que estão vindo, cheios de 9 horas aí, para trazer para o lado ambiental e falar com eles, olha para a gente aqui, cara, nós temos um projeto bom. Nós precisamos garantir isso daqui. Porque qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é criar só mais 3 RPPNs em Tanguá. Meu objetivo é dobrar, triplicar o número de RPPN no Brasil, porque nós temos capacidade para isso. Haja vista que um número importante, né, eu não sei o tamanho exato, mas as terras com florestas em pé hoje no Brasil estão quase exclusivamente, salvo um pequeno pedacinho do governo federal, na mão de gente particular. E a gente precisa tratar isso com a seriedade que ela precisa. Né? Senão, daqui a pouco, tudo vira pasto, ou então a pessoa vira um cabide de negociação para outros fins. Né? Acabamos de ver agora no próprio grupo aí a negociação de uma... o cara tentando evitar uma mineradora, né? Mas se você ler ali de cabo a rabo ali, evita uma mineradora, mas para criar um pasto. Ou seja, e aí? Não tem preservação, nada? Então, a gente está nessa vibe hoje. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa mudança de paradigma de governo para a gente poder implementar isso daí. O que eu posso falar hoje, assim, eu estou muito seguro em cima do projeto que eu tenho. Inclusive, Beto, gostei muito das suas falas, fiquei impressionado de ver que você está muito engajado nisso aí. Eu acho que a gente tem que conversar particular mesmo. Se você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, aqui, você me avisa, eu vou ao seu encontro onde você estiver. A gente precisa amadurecer isso e trazer isso de uma forma mais séria. Se a gente não brigar com força, não fizer barulho, não vão ouvir a gente. E paralelo a isso, provar que é viável financeiramente. Porque, tecnicamente, eu não preciso discutir, que eu sei que é. O Beto já falou, sabe disso tão bem quanto eu. Eu não preciso brigar por tecnia, eu não preciso brigar por elegibilidade ou adicionalidade. Eu preciso brigar agora por dinheiro, por viabilidade de recursos mesmo, financeiros. Eu preciso disso. Eu preciso trazer isso à tona. E eu sei onde isso está, eu sei como isso vai ser feito, porque eles estão de olho nisso também. Só que é o seguinte, eu esqueço o nome do camarada lá da Carbon Credit, eu esqueci o nome dele.
ele fala uma coisa muito interessante. Todo mundo está em cima disso aqui hoje, Pedro, porque a seara está alta, o mato está alto. Então está todo mundo em cima daquele mato ali, mas de algum mato baixar, como é que vai ficar? Entendeu? Depois que o mato baixar, temos nós que somos perpétuos. Aí eles vão começar a olhar para a gente de outra maneira. Por isso que é importante a gente estar unido e reunido, garantido, calçado juridicamente, para poder se defender, porque no momento oportuno, quando for oportuno para eles, aí eles vão vir atrás das RPPNs. Garanto isso para vocês, porque o burburinho já tem. Eu ouço nas rodas, eu tenho acompanhado, eu estou de perto no mercado. Eu trabalho numa empresa que toda hora entra e sai pessoal da B3. Então eu sei que eles estão falando sobre isso, eles estão interessados. Só que tem um detalhe, a fragmentação e o corre-corre deles não deixa eles pararem para raciocinar do que nós estamos falando. Se a gente juntar aí as 1.800 RPPNs, o tamanho que a gente não tem, na verdade, no nível Brasil. Isso é uma coisa de tremenda, isso não é uma coisa, uma brincadeirazinha, não dá para levar ali no tranquilidade deles ali que eles têm ali com a questão da sustentabilidade. E outra coisa, sem falar que esse mercado, Beto, é extremamente irritante, porque está na mão de meia dúzia que se acha o bambambam, entendeu? Que pega o microfone, fala com a propriedade danada, mas quando você pergunta onde fica um determinado lugar, o cara não sabe nem geograficamente a posição dele. Isso é uma coisa horrível. Isso está acontecendo direto, né? E eu tive no INEA lá e eu acho que a oportunidade que eu tenho com eles hoje é ímpar, porque pela primeira vez, em 10 anos de luta, eu consegui ser ouvido por quem tem realmente condição de ajudar, de condição de fazer. E parou para ouvir, foi uma reunião longa, com anotações, com perguntas, chama fulano, chama Beltrano, faz conta, enfim, né? Estamos buscando achar uma saída para poder implementar isso aí, ajudar eles a ter sustentabilidade. Não só de crédito de carbono, tá? Vamos falar de PSAs também de forma geral, né? O Ângelo e Beto. A gente precisa entender que existe um mercado muito forte, que existe uma condição muito forte que as RPPs podem funcionar, sim, desde que a gente esteja organizado e garantido. Uma coisa que eu tenho brigado bastante é para um plano de manejo uniforme, um plano de manejo básico, que sirva em comum para todos ou quase todos, e uma garantia que o georreferenciamento vai ser algo garantido, certo? Para a gente poder baratear as novas RPPNs. E, de certa forma, juntar as que já tem hoje com essas que virão, entendeu? Tentar unir esse pessoal, que eu acho que é o caminho mais correto, mais, vamos dizer assim, mais palpável que a gente tem hoje, né? Que é o conhecimento do próprio RPPnista com seus vizinhos, tá certo? Eu não sei se eu consegui ser muito claro, eu falo muito rápido e às vezes eu falo, né, vem muita coisa à cabeça, mas quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição no Zap, só me falar, eu atendo, tá? A hora que for chamar, eu precisar de alguma informação, estou na casa aí, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado, viu, Beto? Parabéns. Valeu, aí. Pedro. Obrigado você. Vamos marcar essa conversa assim. Depois, na segunda, funciona. Eu te respondo lá. Então, acho que parou a internet. Está funcionando. Alguém está me escutando? Aham. Estamos ouvindo você, Luiz Neto. Pode falar. Sim. Beto, primeiro é uma honra estar conversando contigo mais uma vez, depois de muitos anos que a gente não se encontra. Está faltando uma barba aí, Beto. Aquela barbona é bacana. Pô, uma honra estar aqui contigo. Com a máscara da pandemia não funcionou, não. Eu tirei a barba. Então, o que o Pedro Aguiar falou é muito importante. Por isso a razão da Confederação Nacional de RPPNs. Ela existe para ver essa união nacional de RPPNs, para que a gente do norte, quem está no norte, converse com o pessoal do sul, do centro-oeste, do nordeste, para fortalecer, porque o movimento de RPPNs é o maior movimento voluntário de proteção da natureza do planeta Terra. Não tem nada no mundo igual ao movimento de RPPNs. E a gente, quando fala em RPPNs, poucas pessoas ainda sabem sobre RPPN. E no meio político, né, não, quase ninguém sabe, no meio político dos deputados, dos senadores. Nós que teríamos que nos fortalecer via confederação para chegar ao Ministério do Meio Ambiente, fazer com que o Ministério do Meio Ambiente tenha orgulho dos RPPnistas, tenha orgulho desse movimento a nível de Brasil e comece a projetar essa situação internacionalmente, para que as pessoas vejam que a gente tem valor, que a gente tem maior orgulho de ter uma RPPN, que a gente convence as outras pessoas a transformarem a RPPN, dando motivos fantásticos, né, de proteção da perpetuidade, dando vários
elementos que a pessoa fique feliz em proteger a natureza. Mas, lógico, que a gente já tem que ter um ganho com isso, seja ICMS ecológico, PSA, seja crédito de carbono, tem que rolar alguma coisa para os RPPnistas. Primeiro, para que a gente tenha uma chance de ter um recurso antes de manutenção de trilhas, de investimento para a educação ambiental, para facilitar a vinda de pesquisadores, para poder fazer laboratório, para poder fazer divulgação de quem trabalha com turismo. Então, é fundamental que entre alguma receita para a propriedade de RPPNs. E também para também ficar mais fácil de convencer outros proprietários a transformar suas áreas em RPPNs. Porque a primeira coisa que um proprietário pergunta para a gente, quando a gente fala de RPPN, o que é que eu ganho com isso? Aí a gente fala, pô, você ganha a felicidade de estar preservando para a perpetuidade as nascentes, o ambiente, a vida silvestre, mas isso, infelizmente, não são todos que enchem os olhos disso. Então, a gente tem, às vezes, o caminho, Pedro Aguiar, é realmente a gente fortalecer a confederação. A confederação a partir das associações estaduais, a partir dos movimentos locais onde não tem associação estadual, criar um movimento, quer dizer, das pessoas mais predispostas, porque senão, olha só, a nossa RPPN está criada desde 93. Pô, são 30 anos de RPPN. Eu tive até a honra de participar do Beto, do doutorado dele lá na Costa Rica, que ele, quando ele fez o doutorado dele, ele saiu em Bom Tiro, e eu tive a honra de conhecer a Costa Rica na apresentação da defesa de tese dele. Quer dizer, são muitos anos, cara, muitos anos. Pô, minhas filhas eram crianças, eu já tenho um neto, já estão adultos. Caramba! E a gente tem que fazer com que E o Luiz Nelson continua jovem. Né? E o Luiz Nelson continua jovem. Todo mundo envelhece, o Luiz Nelson continua jovem. Mas é uma coisa, jovem em espírito, de disposição, a idade está chegando, né? E a gente fica preocupado de repente, passar um patrimônio para os jovens, para minhas filhas, para os meus netos, que, de repente, não tem essa pegada da gente, de amor, de dedicação, de bater de frente com o caçador, com o vizinho que está fazendo coisa errada. Quer dizer, a gente tem um histórico de luta ambiental, mas eu não sei se eles vão pegar... Opa, alô? Caiu. Saiu a imagem. Bom, mas então é uma... Ouvido, Luiz. É uma situação que a gente tem que pensar nas futuras gerações e uma forma de deixar eles um ganho de toda essa história que a gente criou e que a gente continua porque a gente acredita, a gente tem amor, a gente faz por gosto, mas eu não sei se eles encarariam essa situação toda que nem eu encaro. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Aí eu vejo o caminho, como falei antes, fortalecimento das associações estaduais para fortalecer a Confederação Nacional de RPPNs. Agradecido pela atenção de todos. Valeu. Deixa eu pegar aqui alguns pontos. Acho que vocês três falaram coisas bastante importantes nesse contexto. Deixa eu trazer aqui alguns comentários, começando lá pela Felicitas. Cadê ela? Tá aqui. Vamos lá. Primeiro, essa sensação de que vale a pena desmatar e para depois recuperar, de fato, a gente acaba ficando com essa sensação, mas você sabe que, assim, até para isso, as metodologias do mercado de carbono criaram salvaguardas. Por exemplo, uma área que vai ser restaurada poder ser elegível, não é nem adicionalidade, é elegibilidade. Poder entrar no mercado de carbono, você tem que demonstrar que ela não era floresta e permaneceu sem ser floresta ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos. Pelo menos. Então, assim, não vale a pena desmatar hoje para daqui a 3 anos tentar tirar dinheiro do mercado de carbono para restaurar, porque não é elegível, não pode. Já é uma salvaguarda?
Mas se a gente pensar assim, pô, mas 10 anos, aí eu vou pegar aquele exemplo que o Ângelo falou da poupança de 30 anos, né, Ângelo? Vamos supor o camarada que pegou uma fazenda, comprou uma fazenda de 1.000 hectares, desmatou 900 hectares, não respeitou nem a lei, desmatou 900, ficou só com 100 lá, com um pouquinho de mata, há 30 anos atrás. E durante 30 anos ele tirou dinheiro daqueles 900 hectares, seja com o que for. Ele plantou mamão num pedaço, ele criou gado no outro, e ele, sei lá, plantou eucalipto no outro canto. Durante 30 anos ele ganhou dinheiro com eucalipto, com gado e com mamão. Aí agora ele vai, bom, agora eu quero restaurar essa área toda e vou ganhar dinheiro com crédito de carbono para restaurar essa área toda. Afinal de contas, ela está desmatada há 30 anos, ela é elegível. Se ela estiver posicionada num local importante para restauração, ele vai, então, se ele ganhou dinheiro com a produção durante 30 anos e vai ganhar dinheiro com crédito de carbono. É claro que vai ganhar dinheiro, vírgula, dependendo do arranjo, ele vai cobrir o custo da restauração. Pode ser que sobre algum dinheiro, depende do preço que ele conseguir negociar. Mas, então, assim, mesmo o mercado injusto, como ele é hoje, ele ainda tem uma salvaguarda que não é para você desmatar hoje e amanhã já está ganhando dinheiro. Não vale a pena desmatar hoje para ganhar dinheiro com carbono. E a tendência nas metodologias é que esses 10 anos não se movam. Ou seja, daqui a 10 anos vão ser 20 anos, daqui a mais 20 anos vão ser 30 anos. A tendência é que isso vire uma coisa que não vá ficando... Você não pode ir movendo a régua vai ficar lá atrás, como já era antes do protocolo de Kyoto. Em Kyoto era 1990. Nada desmatado depois dos anos 90 valia. Agora, nas novas metodologias, que houve essa revisão. Então, esse é um ponto importante. O outro, com relação a não vale a pena criar RPPN. Aí é que vem uma pegadinha. Para mim, assim, tem duas questões importantes nisso. Vou falar primeiro a objetiva econômica e depois a filosófica. A objetiva econômica é a seguinte: o grande desafio que a gente precisa encontrar é como encaixar as RPPNs que existem. Que existem. Porque se eu tenho uma área hoje que não é RPPN, dependendo de onde ela estiver, criar a RPPN é financiável com crédito de carbono, porque poderia ser o desmatamento evitado. Eu vou proteger essa área como RPPN, evitando o desmatamento. E detalhe, tem um detalhe importante para o mercado. Esse crédito é um crédito especial, porque o fato de ser perpétuo dá a ele uma integridade que é um dos riscos do carbono florestal, que é a permanência. O carbono florestal é considerado um carbono de alto risco pela sua incerteza da permanência. Se eu coloco ele embaixo de um status legal de uma RPPN, opa, eu estou dando a ele credibilidade, permanência e perpetuidade. Então, criar a RPPN nova com crédito de carbono está na regra, está elegível e é super, ultra adicional. O problema não é criar RPPN nova. O problema é a gente não pode simplesmente deixar no sal as 1.800 RPPN já criadas. É esse o nosso desafio. Mas as novas, assim, incentivar a turma a criar RPPN usando o raciocínio do carbono, funciona porque isso é possível, é viável. Mas eu queria levar o ponto filosófico, que eu vi que alguém já tinha comentado até no chat aqui. O proprietário, eu não acredito que algum dia alguém vai criar uma RPPN movido única e exclusivamente por interesse financeiro. Não vai. Tem um monte de outras opções, incluindo proteção, diferentes de RPPN. RPPN, gente, é muito, muito especial. É para pessoas como vocês. Não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que cria uma RPPN. Então, alguém que está movido só por interesse econômico não vai criar RPPN. Ele pode até virar um protetor, ele pode até virar um restaurador, ele pode até virar alguém que vai ajudar a natureza. Mas se o negócio dele ele só está fazendo isso por algum interesse financeiro, econômico, ou por algum motivo, pode não ser, eu estou falando de interesse, porque é meio pejorativo, mas se é isso que vai movê-lo, ele vai buscar outras alternativas
que não seja RPPN. RPPN é para esse perfil de quem tem uma relação diferente com essas áreas e que, mesmo diante de alternativas melhores, economicamente falando, vão optar por RPPN. E não há nada de errado nisso. Aonde há de errado é... lembra daquele princípio que eu falei lá atrás, da reserva legal e ATP? Ora, bolas. As pessoas, então, que têm compromisso claro com a proteção, legítimo, íntimo com a proteção, não podem ser prejudicadas, elas não podem ser alijadas do mercado por causa do seu compromisso. Elas precisam ser incluídas no mercado. O mercado também tem que incluí-las. Então, não é deturpar a RPPN para quem só está interessado no mercado. É encontrar o nicho de mercado para quem tem esse perfil de criar reservas em perpetuidade, porque tem uma relação direta do coração com essas áreas e com essa missão. É uma missão de vida. É uma missão de vida e não é por isso que tem que ser alijado do mercado. Muito pelo contrário. Temos que encontrar a maneira do mercado acolher as pessoas que genuinamente protegem essas áreas. Um comentário sobre o que o Pedro falou. Está esclarecendo, Beto, que eu acredito nisso e eu não penso diferente de todos que estão aqui. Eu não tenho 30 anos de caminhada, muito pelo contrário, tenho menos de 1 ano, quer dizer, a gente acabou de entrar nesse mundo, mas eu acredito muito nisso. Eu só penso que uma pessoa que acredita em tudo isso, exatamente como você disse, ela não deveria ser prejudicada por tomar a decisão de proteger a área dela para sempre, né? De criar uma área de proteção perpétua. Então, é disso que eu estou falando. A legislação não deveria nos prejudicar, ela deveria nos acolher e garantir essa sobrevivência financeira, que não é tirar proveito financeiro, não é ninguém fica rico, muito pelo contrário, a gente fica muito mais pobre, né? É garantir o recurso necessário para viabilizar essa proteção. É exatamente isso, Fez. Assim, sim. Eu concordo com você em gênero, número e grau. É exatamente isso. Só um pequeno reparo para a gente poder atacar o assunto certo. Não tem a ver, Felistas, com legislação. Não é uma questão de legislação. A legislação nossa de RPPNs, o Código Florestal, pelo contrário, eles dizem claramente que, né, somos elegíveis e tal. Não é legislação. É uma questão mesmo de regras do mercado. São regras do mercado. E aí, por isso que eu acho que, se fosse legislação, talvez fosse até mais fácil mudar. A gente faz um projeto de lei, quer dizer, fácil não é porque a gente não conseguiu encaminhar nosso projeto de RPPNs, mas você tem mais objetividade. O problema não é a legislação. Esses obstáculos que as RPPNs têm estão relacionados à forma como o mercado de carbono está estruturado e a forma como ele hoje, ainda vou fazer uma correção, a forma como as metodologias que existem hoje estão disponíveis e entendem o assunto. O que a gente precisa é encontrar o caminho para que isso, que é claramente injusto, essa situação ela é nitidamente injusta, se resolva. E o caminho é encontrar aonde no mercado isso. E aí é o ponto que eu ia falar com o Pedro, do comentário do Pedro. A gente precisa de um piloto. E quando eu falo piloto, não é uma coisa pequena, precisa de uma coisa assim, olha, está aqui, ó. O mercado aceitou, o mercado reconheceu, o mercado operou em cima disso, virou mercado, porque esse é o ponto, viu, Pedro? Não pode não ser mercado, tem que ter um viés de mercado, porque para poder influenciar o mercado de carbono, a gente precisa mostrar que é viável e vendável como mercado. Senão é uma coisa de nicho que é só patrocínio. Senão é uma coisa de nicho que é só patrocínio. Então, dentro desse seu raciocínio, eu vou falar duas coisas, inclusive, Luiz Nelson.
serve para você também. Vamos dentro desse raciocínio falando aí que tem que ser vendável, tem que ter recurso financeiro. Primeiro ponto, quando a gente vai falar disso, a primeira coisa que vem à cabeça são os municípios, porque qual é o nosso grande problema hoje? É a barreira municipal, porque os municípios nós temos alguns problemas que eu não vou citar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um piloto que sirva de exemplo para todos os municípios, que não vou dizer, não gosto de falar a palavra obrigue, mas que faça com que o município recolha de forma adequada o ICMS ecológico. Tá? E esse piloto, nós já estamos elaborando ele, algo parecido, junto com a cidade de Silva Jardim, lá com o Luiz Nelson, vai ser chamado a qualquer momento, nós vamos fazer uma reunião lá para poder implementar isso. A gente precisa criar esse mecanismo, que o ICMS ecológico, pelo menos uma parte dele, chegue lá no destino final, que é o RPPnista, não para ganhar dinheiro, como a própria Felícias falou, não é para ganhar dinheiro, mas é para bancar o mínimo ali, para fazer uma cerca, botar uma placa, um cara para poder tomar conta de determinado trecho, restaurar alguma coisa, entendeu? Organizar, pagar uma organização mínima. Então, o objetivo básico é esse. Nós estamos trabalhando isso. Inclusive, eu tive uma sinalização positiva do INEA, é importante citar aqui, eu não trabalho para o INEA, tá, gente? Importante isso. Eu trabalho com o INEA. Nós tivemos uma reunião importante em que eles sinalizaram que eles podem fazer de forma interna algum mecanismo para que o município se adeque a isso. Por quê? Senão teríamos que mudar a legislação. Para você poder obrigar o município a fazer alguma coisa, que a palavra obrigação, essa obrigar é muito ruim, nós poderíamos criar um mecanismo interno de regulação dos municípios para que eles se adequem a uma versão. Eu estive com 2 secretários de meio ambiente do interior do Rio, lá de Madalena, que teve agora a 107ª RPPN criado no estado do Rio de Janeiro, lá em Madalena, e tive com o Antônio de Varriçai. Eles compreendem isso. O que a gente precisa é de um mecanismo que a gente consiga, não vou dizer nem desviar, mas que a gente consiga penetrar ali no meandro dos vereadores para que eles não estanquem isso. Porque nós temos um problema muito grande ali, que é o problema da política voltada para o financeiro. E você sabe do que eu estou falando. Então, o primeiro passo é tentar arranjar um mecanismo para contornar isso. Esse é o primeiro ponto. Isso pode ser feito através de coisas internas dos órgãos reguladores. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Beto, você falou da regulação. O problema todo da regulação, dessa regulação internacional, dessa verificação, da certificação, é o preço. Né? Eles criaram um mecanismo internacional voltado para o mercado regulado, não para o mercado voluntário. Isso é importante citar. Então, algumas coisas que acontecem no mercado voluntário são emprestadas do mercado regulado. Certo? Então, eles não atendem às expectativas dos pequenos, porque hoje, para você poder certificar uma unidade aí, se ela não tiver 10 mil de aproveitamento de elegibilidade e adicionalidade aí, 10 mil hectares, não vale nem a pena começar, você sabe disso. O último orçamento que eu fiz ficou em $580 mil, não reais, dólares, para poder fazer a certificação com a Verra. Por quê? Porque era uma área muito grande, de 26 mil hectares no interior de São Paulo, e ficou uma coisa inviável. E outra coisa, eles não aceitam o posterior, eles querem o dinheiro na mão, eles querem receber, entendeu? E não querem saber se vai dar certo ou não. Esse é o outro problema que a gente tem. Então, nós precisamos conversar isso de forma muito direta, de forma muito ligado, porque se a gente não criar um mercado, como foi previsto isso, como foi conversado isso em algumas reuniões que eu participei com o governo federal, de criar um mercado interno, justamente voltado para essa certificação interna, que seja algo interno aqui, mas que funcione internamente, que a gente consiga fazer a compensação. Porque, veja bem, nem tudo aqui, gente, é exportação. Tem muita empresa pequena aqui que vende para o mercado nacional que precisa fazer a compensação. Vamos pensar pequeno, vamos pensar em cerâmicas. Você vai na área de Campos lá, a quantidade de cerâmica que tem em Campos. De repente, o cara precisa fazer a compensação, está soltando aquela fumaça ali, todo mundo sabe a poluição que é uma cerâmica, e, de repente, precisa pensar nessas coisas pequenas e compensar pequeno. E, de repente, isso já vem trazendo a solução para alguns problemas que a gente tem. E ele pode servir de piloto para uma coisa maior. E a gente pode ir regulando gradativamente. O ruim de tudo é que, quando você conversa nesse nível, você não encontra as pessoas que têm o mesmo alcance de pensamento. Por quê? Porque não sabe o que é uma RPPN, desconhece o que é uma UC, não entende o que é o crédito de carbono, não consegue associar as coisas que nós estamos falando. Então, essa é a grande barreira hoje, a barreira do conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer é bater, sim, na porta de políticos, você falar a respeito disso aí, é bater na porta dos técnicos, dos órgãos reguladores, dos órgãos que acompanham, INEA, lá aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Você tem que bater e você tem que falar com essa gente, tem que falar com os secretários de meio ambiente municipais, tem que chamar esse pessoal à discussão. Vou te dar um exemplo bem simples, Beto, que aconteceu agora recente aqui no Rio de Janeiro. Tambá, que é onde eu moro, recebeu 2 UC, recebeu uma UC e uma Revis. Né?
aqui em Tanguá. Pô, 2 áreas importantes de preservação e coisa e tal. Quando teve a prestação de contas agora, que o INEA foi falar a respeito do assunto, que fizeram a reunião lá, simplesmente o secretário de Meio Ambiente de Tanguá não foi. Simplesmente Tanguá não foi lá representar, não foi lá agradecer, né, que você vê, foi criada uma UC, uma revista, que vão melhorar bastante o ICMS ecológico do município, eles vão receber por isso, né? E o secretário de Meio Ambiente sequer foi lá. Isso é uma coisa absurda. Você vê, a secretária de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente e Silvio Jardim também não foram. Gente, isso é isso que está acontecendo. O problema todo é que o mercado está desse jeito. O mercado que eu falo, o mercado administrativo, ele está desse jeito, sendo administrado por pessoas que não têm conhecimento técnico e nem conhecimento político para poder lidar com a questão. Esse é o problema. Nós temos uma questão aqui. O Zé Sávio ali está com a mão levantada ali. Fala, Sávio. Boa noite. Espera só um pouquinho que tocou o telefone aqui. Desculpa. Primeiro, eu estou assim, admirado assim, com a conversa, com a palestra do Beto, de um grande aprendizado mesmo. Confesso que eu tinha bastante dúvidas, e a palestra é bem esclarecedora sobre essa questão, e todas as colocações também bem colocadas, então está sendo de grande conhecimento, e registro meu agradecimento aí ao Beto, à Confederação, ao Ângelo, por conseguir fazer esse encontro aí de todo mundo. Eu queria colocar uma questão que fiquei na dúvida, é uma coisa que eu escuto faz tempo, sobre a questão do crédito carbono. Eu sempre tive a percepção que faltava, e que eu acho que ainda falta a regulamentação jurídica para esse mercado. Porque há 10 anos atrás eu fui no simpósio da Bolsa lá em São Paulo e ficou claro isso, a questão da segurança jurídica para o mercado entrar em atividade, né? E hoje, aqui na Mantiqueira, onde a gente está instalado, né? Quem tem trabalho com as RPPNs, a gente, com os proprietários de minas, nós criamos uma associação de proprietários da Serrapina para fazer o controle dos picos, né, da Pedra da Mina, 3 estados e travessia, né, que são travessia não, capim amarelo, que é a travessia da Serrapina. E a gente está vendo circular muitos assuntos de carbono, porque até então falava que tinha que ser áreas grandes para entrar nesse mercado. Então, tinha que somar áreas para dar uma dimensão que fosse viável. E eu queria entender justamente isso. Pela sua fala, Beto, ficou claro que você falou que não está um projeto de lei, não tem um decreto, daí o presidente emitiu um decreto, mas ainda que não tem uma regulamentação sobre isso. Mas mesmo sem isso que eu fiquei na dúvida, mesmo que sem essa regulamentação ainda precisa, vamos dizer, como uma lei federal, norteando tudo isso, o mercado está virando, o mercado está corrente, ou está parado esperando isso ainda? É isso que eu queria entender e agradecer mesmo, porque está sendo uma grande aula. Obrigado mesmo. Beleza, Sávio. Anotei aqui, mas acho que tem um Marco também com a mão levantada. Vamos ouvir o Marco e depois eu comento aqui. Mas ótimos pontos, Fábio. Eu queria agradecer a vocês, o alto nível de discussão, muito aprendizado. E um comentário assim que eu tenho percebido, o que regula o mercado de carbono são as empresas grandes. Elas não deixam os pequenos entrar, porque se o pequeno entrar, vai competir com o carbono delas. Elas não querem deixar o pequeno entrar. É só essa observação que eu queria fazer. Joia. Obrigado, Marco. Eu queria falar só uma questão sobre a articulação, né? Porque na fala de todos, né, se falou muito na questão da articulação, né? Pessoal, as RPPNs, elas sempre foram a última unidade de conservação da fila. Né? A gente sabe que, historicamente, a área ambiental no país nunca teve recursos disponíveis, não na quantidade para atender todas as demandas necessárias, né?
E as RPPNs, em relação às outras unidades de conservação, elas acabaram não sendo vistas como prioridade, né? Em função da necessidade até que o poder público tem de fazer a gestão das unidades públicas, né? E aí vale muito a pena a gente refletir sobre o nosso poder de articulação, né? Dessa nossa capacidade de nos reunirmos, né? De nós nos organizarmos para poder transformar essa realidade. Se a gente não colocar as RPPNs, né, no seu determinado nível de importância, elas não vão ser nunca priorizadas pelas outras partes. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão, né, tanto do fortalecimento das nossas associações, como também da imagem das RPPNs, e muito importante também participar muito das articulações que estão sendo realizadas, né? Vamos pegar o exemplo ali da nova política para pagamentos de serviços ambientais, né? O Beto acompanhou ali. As RPPNs só foram inseridas porque nós, ali com o Beto, estávamos participando da conversa. Se nós não estivéssemos ali participando da conversa, ninguém lembraria de incluir as RPPNs como uma categoria a ser contemplada pela Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. É assim que funciona, né? Então, se a gente não se fizer, né, se não formos vistos, né, tanto pelo poder público quanto pela sociedade, né, a gente não vai mudar essa realidade. Então, a questão toda que nós estamos discutindo hoje, ela passa por muita articulação. E a gente tem todas as condições hoje de fazer essa articulação, né? Ok, Beto. Não, concordo totalmente. Isso é inacreditável, cara. O que o Ângelo acabou de falar é inacreditável. Roberto, só fazer mais uma ponderação antes de você responder. Quando eu falei da Serra Fina, Associação dos Proprietários, por quê? Lá em Minas também tem uma outra RPPN, que é a RPPN Alto Montana, que é em Itamonte. E a ideia é formar um mosaico. Já 2 proprietários de Minas já estão começando a trabalhar com a ideia de formar uma RPPN no final da trilha. Então, a ideia é justamente a gente criar um mosaico de RPPN, e dentro da que eu coloquei nesse mercado, criando a RPPN vai ter um plus a mais, o mercado... Eu entendi que você colocou para acho que ela colocou há pouco sobre a questão de não valorização, que a gente sabe que mas vai ter um plus a mais como incentivo nessa questão do mercado de carbono, quando vier poder haver negociação, essas questões. Obrigado. Beleza. Deixa eu comentar aqui, então. Bom, primeiro a questão da segurança jurídica, sabe? São 2 coisas diferentes, que é importante a gente entender que elas são diferentes. Uma coisa na verdade, são 3 coisas, vamos lá, 3 coisas. Uma coisa é o mercado brasileiro de redução de emissões, é esse o nome que está lá no projeto de lei, que é o mercado que está em tramitação no projeto de lei, que cria um mercado regulado brasileiro, que pode se relacionar internamente, pode ter negociações internas e também pode ter negociações para fora, para outros países. Mas esse é o mercado brasileiro de redução de emissões. Isso ainda não existe. Isso, o decreto que foi publicado, nem chega perto de criar o mercado brasileiro de redução de emissões. Mas isso não tem a ver com o mercado voluntário de carbono, que é um mercado na prática. É um mercado, ele não é regulado. Ele não lembra que eu falei nisso, o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado está associado a planos e metas setoriais que cada país estabelece de acordo com as metas, com a sigla que a gente chama de NDC, que são as contribuições nacionalmente, os compromissos nacionalmente determinados que cada país botou no Acordo de Paris. Eu vou reduzir, por exemplo, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir em 36,7% as emissões até 2025, comparada com as emissões de 2005. Então, assim,
cada um botou lá o seu compromisso e disse mais ou menos como vai fazer isso. E aí, dentro de cada país, criam mercados regulados para viabilizar aquela meta que ele colocou. Outra coisa é o mercado voluntário. O mercado voluntário, o Pedro fez um comentário que é muito interessante, Pedro, e que eu confesso a você que quando eu comecei a entrar nesse assunto, eu também tinha essa bronca. Depois eu comecei a entender que fazia sentido. O mercado voluntário traz um escopo, um monte de coisas do mercado regulado. Ele traz as metodologias do mercado regulado, ele traz regras de elegibilidade e adicionalidade dos mercados regulados e traz isso para o mercado voluntário. Só que essa questão, é isso que dá, são esses arranjos que dão a credibilidade para que eu pegue um papel. Eu pego um papel como certificado, né, um crédito de carbono, e coloco ele para vender em qualquer lugar do mundo. Porque ele tem rastreabilidade, ele tem lastro, ele tem certificação, ele é auditável, ele é monitorável. Então, se eu flexibilizar demais essas condições, eu acabo perdendo. E tem uma discussão, só para botar mais uma pimentinha aqui, tem uma discussão no meio hoje, nas empresas, existe, só para vocês saberem, existe uma aliança, chama-se Aliança Brasil-NBS. A Aliança Brasil-NBS, NBS é a sigla em inglês para Soluções Baseadas na Natureza. Nessa aliança estão as empresas e algumas organizações que desenvolvem projetos de carbono relacionados à floresta ou a outras questões da natureza. Está ali, todas as empresas, os desenvolvedores de projetos. E tem uma grande polêmica no mercado hoje, que é a tal da tokenização dos créditos de carbono. A própria Verra, que você mencionou, que é essa certificadora, está ali com um position paper, né, uma nota técnica, falando sobre... Né, e aí? Porque isso pode... Isso ela é pode única ser no mercado bom, mundial, né? isso pode ser bom, mas isso pode ser um tiro no pé do mercado voluntário. Se você... Uma coisa é blockchain. Uma coisa é você registrar em sistemas de blockchain. Outra coisa é a tokenização, que você fica meio assim... E já tem denúncia do Ministério Público vendendo... Como é que é o nome daqueles negócios? NFT, sei lá. Aquela coisa que você vende a fotografia do... Você não vende a floresta, mas vende a foto da floresta, né? Então, tem uns negócios... lembra que eu mostrei da ecopicaretagem? Tem uns negócios que tem que tomar cuidado, porque... E aí, para fugir disso, foi que a turma criou e começou a adotar todos esses procedimentos rigorosos e tal. Mas, então, só para ficar claro, sabe, a diferença de segurança jurídica... Então, esse mercado vende crédito no mundo. Tem investidores. No Brasil, hoje, vou lembrar o número agora, depois eu posso ver e mando lá, mas a gente deve ter hoje no Brasil, talvez operando, já certificado e vendendo crédito florestal, carbono florestal, pelo menos uns 30, 35 projetos, se não for mais, de carbono florestal, certificado, auditado, emitindo crédito e vendendo crédito. Quem são esses compradores? Tem empresa brasileira comprando. A Natura, por exemplo, é uma compradora de crédito de carbono, mas tem investidor estrangeiro. Então, esse mercado, ele é um mercado, está acontecendo. Tem uma coisa que mas na mão de empresas negociando. Oi? Não entendi. Na mão de quantas empresas negociando? Olha, só na aliança NBS são acho que 18, 19 associados. Cada um deles tem pelo menos um projeto. Assim, não é um mercado amplo, não é mesmo mercado amplo, é um mercado muito restrito. Né? Não sei te dizer porcentagem quando na mão de cada um está. Né? Mas 98% na mão do pessoal do Uruguai. Do quê? Não entendi. 98% na mão do camarada que tem a sede dele no Uruguai. Você está falando o quê? Da turma da MOS? É isso? Vai dar nome aos bois? Eu não estou falando nome. Você que falou. Eu não estou falando nome.
Esse não está na aliança. Esse não está na aliança. E eu não boto minha mão no fogo ali, não. Mas vamos lá. Então, assim... Vou ficar calado. Então, assim, só para a gente separar o que é o mercado que está operando, que está acontecendo, e o que pode acontecer com o mercado brasileiro de redução de emissões. Mas aí tem um ponto que eu acho interessante, só para acrescentar aqui, que é justamente, eu acho que a gente precisa, como movimento de RPPN, como confederação, olhar para o que está sendo pensado no mercado de redução de emissões, para que ele possa abarcar floresta. E que ele possa abarcar floresta sem medo de inundar o mercado com créditos, porque essa é uma outra discussão no mercado. Como floresta é uma coisa muito são bilhões, trilhões de créditos, isso poderia inundar o mercado e viabilizar o mercado. Você mata por afogamento o mercado. Mas se você cria regras e condições, por isso a importância da elegibilidade, da adicionalidade, mas que seja acolhedora e não para dar tiro no pé de, por exemplo, RPPnista. Então, assim, que esse mercado brasileiro de redução de emissões possa acolher coisas especiais em florestas, como, por exemplo, as RPPNs. E aí vem uma outra questão, que não vai dar tempo da gente tratar aqui, mas que acho que nas metodologias que tem se pensado isso vai aparecer. Está todo mundo muito concentrado hoje em fluxo de carbono. O que é isso? Vamos lembrar o seguinte, gente, essa história surgiu, tudo isso surgiu, esse mercado surgiu não pelo mercado. O mercado de carbono não apareceu para ser um novo mercado. Ponto. Ele surgiu por uma demanda para viabilizar o quê? O que a gente está buscando viabilizar? E aí, de novo, esquece os picaretas. Está cheio de picareta, esquece os picaretas. O que esse mercado busca viabilizar, busca atingir, é que a gente reduza as emissões de CO2 para a atmosfera e remova CO2 da atmosfera. O que a gente precisa é isso. Na ponta, o que a gente precisa é reduzir a concentração de CO2 na atmosfera, porque só assim a gente vai evitar um aquecimento acima de 1,5%. É esse o propósito. Esse é o propósito. E aí, como é que você reduz a concentração de CO2 na atmosfera? Fazendo duas coisas. Reduzindo as emissões de CO2 para a atmosfera. 2, remover. Não basta apenas, a concentração hoje é tão alta que, mesmo que eu zerasse as emissões, eu ainda tenho problema. Então, eu preciso reduzir drasticamente as emissões e remover carbono da atmosfera. O que é isso? Fluxo. Eu preciso reduzir o fluxo de emissão, eu preciso aumentar o fluxo de remoção. É nisso, como o mercado está muito concentrado em fluxo, onde restauração que remove muito vale muito, redução de desmatamento que reduz muito vale muito. E o estoque? E a manutenção do estoque, que é o que as RPPNs fazem. O mercado hoje não está olhando para elas. E biodiversidade também, né? Hã? E biodiversidade, entre outras coisas. Né? E aí tem um ponto interessante, até alguém comentou, acho que foi no grupo essa semana, um comentário sobre crédito de biodiversidade e tal. Que água, né? Roberto, Produção hídrica. só para não perder o gancho disso que você estava falando, mas nesse ponto, até o próprio mercado também segue um pouco esse histórico de desvalorização das RPPNs, né? Na verdade, não é desvalorização das RPPNs, é a não inclusão, inclusão delas no mercado. Então, mas de uma forma segue até um pouco desse histórico, as RPPNs sofreram um pouco como, né? O exemplo que você deu, tinha que estar lá, não ia lembrar, sempre não é lembrado. O mercado, então, em tese, segue um pouquinho isso de forma coincidente, mas, de certa forma, que você falou, não incluiu, faltou o Beto e o Ângelo lá para incluir.
Então, o Dessa forma, o desafio é esse, está começando a se construir metodologias. Eu acho que tem alguns caminhos, tá? Um caminho é o caminho na tenda que existe. Ou seja, existe um mercado que tem um conjunto de regras e um conjunto de procedimentos. Será que a gente consegue cavar, botar uma cunha nesse mercado que existe, para, com essa cunha, conseguir um espaço para as RPPNs entrarem nele? Não tenho a resposta, mas acho que vale a pena tentar, e já tem gente começando a tentar por aí. Ou seja, esse o arcabouço está dado, né? Ou para usar, Pedro, a gente estava conversando mais cedo, né? É dentro da caixinha, mas eu vou colocar uma cunha para entrar com as RPPs nessa cunha. Esse é o caminho que eu acho que vale a pena perseguir. Mas não precisa ser o único caminho a perseguir. Eu acho que a gente tem um outro caminho, que é pensar o seguinte: existe um arcabouço e eu quero, né, vamos supor, se estão me vendo aqui, tem esse quadradinho aqui, né? Eu quero continuar dentro de um quadradinho, só que eu estou achando que isso aqui está meio apertado. Eu quero empurrar isso para lá e empurrar isso para cá um pouquinho, para aumentar o espaço, e aí eu consigo acolher as RPPNs. Uma outra forma, que aí talvez que aí tem a ver, por exemplo, com essa questão do mercado. Né? A primeira tem mais a ver com metodologias internacionais, quer dizer, aprovar metodologias, certificar metodologias que acolham as RPPNs no mercado internacional, que serve para o Brasil. A outra é tentar abrir o espaço dentro do arcabouço de mercado, mas em mercados novos, para já nascer com uma coisa mais acolhedora, como, por exemplo, a possibilidade do mercado brasileiro de redução de emissões. E um terceiro caminho é tentar inventar uma coisa diferente, nova, que ainda considere a história do carbono, mas que traga um outro olhar, um outro formato. Eu não gosto da ideia dos créditos de biodiversidade, porque você pode valorizar áreas especiais para biodiversidade, mas quando você coloca a ideia do crédito, e por isso que eu até compartilhei no grupo os comentários da Luciane, porque ela foi certeira no comentário dela. Ela falou assim: olha, isso aí fere o conceito de crédito. Né? Porque crédito, uma vez emitido, é um papel financeiro, eu negocio. Então, ele precisa ter uma coisa que o mercado financeiro chama de tangibilidade. Ele representa aquilo e vai. A gente estava falando, crédito hoje, tá falando, foi uma outra conversa que eu tive, uma reunião que eu tive hoje mais cedo, que a pessoa perguntou assim: mas um crédito de carbono florestal é igual a um crédito de carbono de metano do aterro sanitário? Depois que ele vira crédito de carbono, ele é crédito de carbono, ponto. Cada um vale 1 tonelada de carbono equivalente. Como é que eu cheguei na tonelada de carbono equivalente? Não interessa, é o para trás, mas o crédito é o crédito. Biodiversidade, você não consegue fazer isso, porque a biodiversidade é única, é específica e é insubstituível. Então, transformar a biodiversidade em crédito é, no meu modo de ver, um péssimo negócio. Eu acho que a biodiversidade é um elemento que agrega. Né? Se a gente for pensar assim, a gente pode pensar em termos de mercado de carbono, colocando a biodiversidade como um elemento que agrega. Né? Além do crédito de carbono, nós também conservamos biodiversidade. Né? Se o crédito de carbono adicionalidade, fosse... né, Ângelo? Uma adicionalidade. Uma adicionalidade para além da adicionalidade do carbono. É isso que o mercado está começando a olhar isso. Hoje já tem uma coisa chamada de carbono de alta qualidade. Eu brinquei com o pessoal outro dia. O carbono de alta qualidade é o cachorro quente com ervilha, ovo de codorna, batata. É isso aí. É uma coisa que me chama a atenção, Roberto. Uma questão que é a seguinte, que é bem importante a gente observar, né? Nós temos praticamente um elemento de certificação pronto, né? Que é o registro que nós fazemos na matrícula do imóvel quando nós criamos uma RPPN. Acho que talvez a parte mais difícil a gente já tenha, que é uma garantia real. É uma garantia real que você está conservando uma área,
de forma permanente, né, de caráter integral para todo sempre, e que pode, de alguma forma, pode ser trabalhado nessas negociações aí de crédito de carbono, desde que a gente consiga criar esse espaço para articulação, né? Esse foi um ponto que eu comentei, Ângelo. É importante você ter ressaltado isso. Carbono florestal, ele costuma ter problemas no mercado justamente pelo seu risco de permanência. O carbono florestal, o estoque de carbono da RPPN não tem esse risco de permanência, porque ele é legalmente protegido em perpetuidade. E isso não pode ser desvantagem. Isso tem que vir como uma vantagem e não como uma desvantagem para o carbono no estoque das RPPNs. Exatamente. Mas a questão acho que tem mais a ver com o estoque, sabe? A gente começar a trabalhar estoques mais do que fluxos, ou junto com fluxos, eu acho que aí a gente começa a ganhar espaço. E eu estou começando a... Porque, vamos pegar a Amazônia? Vamos pegar a Amazônia? Assim, por que eu estou achando que isso vai acontecer? O estoque vai virar coisa viável. Porque a Amazônia inteira é importante, né? Para a regulação do clima global. A Amazônia inteira é importante. Só que hoje, para o mercado de carbono, então, só para amenizar, as RPPNs têm prejuízo. Não são só as RPPNs, não. Vamos lá, gente. A Amazônia inteira é importante. Mas hoje, só o arco do desmatamento é elegível para o mercado de carbono. Só o arco do desmatamento. Nos dois sentidos. Aquilo que foi desmatado há mais de 10 anos para restaurar e aquilo que está sendo desmatado para evitar o desmatamento, para evitar a emissão. As áreas mais íntegras do meio, do coração da Amazônia, no centro do Amazonas, no Vale do Javari, não são elegíveis para o mercado de carbono. Porque é estoque, não é fluxo. Só que já, assim, essa lógica do estoque, como é que o estoque entra no mercado, é só uma questão de pensar como é que... Por que não entra o estoque? Por esse medo que eu mencionei antes. Se o estoque inteiro entra no mercado, você afunda o mercado, você afoga o mercado. Então, se você criar regras muito claras, com elegibilidade, adicionalidade, mas para estoque, de como entrar, você começa a flexibilizar. E aí, quando você olha RPPNs, que aí a gente... Isso que a gente está falando hoje, são 1.800, aí você muda. Não, são só 1.800, são só 880 mil hectares. E tem o potencial de aumentar por 5 vezes, continua sem fazer cosquinha no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Quando você começa a falar nesse caso, aí você... Peraí, então esse estoque deveria valer. Então tem que ter metodologia para isso. Isso, né? Tem que ter formas de como valorizar esse estoque que é especial, que é diferenciado, que é protegido de regras específicas dentro do mercado. Deixa eu fazer 2 observações, por favor. A primeira dela, em relação à regulação mundial, que vem de fora, essa certificação que a gente tem aqui, que é importada, a gente tem que lembrar o seguinte, ela não está... como é que eu vou dizer? Não está muito ciente da realidade brasileira, mesmo porque eles sequer conhecem, né, o conceito de RPPN. Isso é uma verdade, eu já vivi isso aí e todo mundo fica na dúvida de como pensar. Tá? Isso eu já conversei com gente, inclusive o pessoal da MOI, uma vez eu tive com o Fábio, ele falou isso, cara, e realmente o pessoal lá fora, eles não entendem como vai lidar com isso daí. Isso é uma realidade. E voltando à fala do Ângelo, que a respeito dos créditos de carbono especiais, vamos dizer assim, como você mesmo chamou, eu vê se você consegue entender. Esse modelo de pagamento de ICMS do Rio de Janeiro, que você pega um cálculo e você vai por sequência, vai por tipo de conservação ali da água, eu acho que esse módulo ele pode ser levado para o lado particular também. Eu acho que ele pode ser aproveitado também. O cálculo do IFCA, você está entendendo? Daqueles cálculos do IFCA. Eu acho que ele pode ser levado para esse lado também, para poder considerar o que tem naquela RPPN. E aí vem uma coisa importante. A gente tem estudado bastante o plano de manejo. Né? Você vê a falta do plano de manejo, ou o plano de manejo muito raso,
ele não dá a realidade de que é uma RPPN. Então, eu penso da seguinte maneira, outra coisa que a RPPN tem de diferencial, apesar de ser uma área particular, ele tem uma certificação que é uma publicação pública, que tem um valor jurídico muito forte no Brasil. Né? Quando você publica pela segunda vez, você tem a RPPN ela garantida. Então, se você tem um plano de manejo bem equilibrado, bem feito, voltado para aquela RPPN, e tem a publicação que garante aquilo que tem dentro ali, isso por si só já deveria valer da documentação, da certificação, mas não vale. Então, esse é um problema que a gente já tem que vencer, porque nós precisamos dar credibilidade a esse tipo de atitude, a esse tipo de coisa que nós já temos no nosso ordenamento jurídico. A gente precisa entender isso e deixar isso claro para todo mundo. Só que nós temos a dificuldade que o nosso modelo de certificação ele é internacional, ele não está voltado aqui para dentro. Por isso que essa nova metodologia que o governo está querendo criar, a gente tem que acompanhar de perto para a gente poder ter essa ciência que essas coisas vão entrar. Né? E aí entra o passo importante da confederação, da sugestão do Ângelo de criar uma bancada voltada para as RPPNs, é importante isso, e eu acho que a gente tem que começar agora todo mundo a trabalhar, cada um dentro do seu argumento político local aí, com seus deputados, com seus senadores, quem tem acesso a governador, quem tem acesso a tudo mais, até vereadores, prefeitos. Está na hora de começar a trazer isso daí, ensinar para eles que existe essa situação, que a gente precisa corrigir isso. Senão, se a gente não criar o mini conceito, se você não criar aquela mini lei de um município pequeno, ela não vai chegar lá no Estado. Nós precisamos mostrar que isso é real, é possível e funciona. Né? Nós precisamos entender isso. Então, acho que esse modelo que a gente já tem criado, o que está faltando nele, é justamente divulgar, é justamente criar nova metodologia, levar isso mais adiante, trazer isso para uma realidade que é nacional, que é brasileira, entendeu? E entregar isso para os órgãos internacionais para que eles enxerguem que existe essa possibilidade também no Brasil. Entendeu? Uma modalidade que eles conhecem pouco lá fora, né? Deixa eu colocar, acho que a gente já estouramos o tempo aqui, mas só para colocar duas questões que você comentou, Pedro, que eu acho que vale a pena ressaltar. Eu não acho que o problema seja de importação de metodologias. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Primeiro, uma das metodologias mais usadas nos projetos do Brasil de carbono florestal, ela foi desenvolvida por brasileiros. A metodologia inteira foi desenvolvida por brasileiros, submeteram ao sistema, aprovaram a metodologia e hoje ela é uma das mais usadas no mundo para carbono florestal, inclusive no Brasil. Então, não é por desconhecimento da realidade brasileira. Desconhece as RPPN, sim, mas não por desconhecimento da realidade brasileira. O que acontece é que, por ser um mercado global, e a maior parte dos investidores estão de fora, quando você coloca uma metodologia, você não pode ser casuístico. Você precisa criar uma metodologia que se adequa numa situação, mas que também possa servir para outros casos, que possa acolher outros casos. Senão ela fica tão específica, que ela é lida no sistema como um projeto e não uma metodologia. É tipo você cria você cria algo que só serve para aquilo que você está colocando ali para certificar. Então, isso é uma coisa que o mercado tem tido muito cuidado. Mas, dito isso, acho que eu comentei lá no início, há pessoas que entendem que o tamanho do Brasil no mercado de carbono, aí não só florestal, mas no mercado de carbono, e o tamanho da economia brasileira, e com a possibilidade do advento de um mercado brasileiro de redução de emissões, talvez esteja na hora de criarmos um sistema de certificação nacional. Que aí a grande dúvida ele é um sistema de certificação nacional doméstico, ou seja, só serve para projetos do Brasil. Isso não seria bem visto no mercado internacional. Isso espantaria investidores internacionais. Ou ele é um sistema de certificação nacional criado com condições muito próprias do Brasil, mas que se encaixa para atrair investidores internacionais. Porque aí, gente, vamos lá, não se iludam. A gente tem muitos investidores no Brasil, mas não se iludam. O grosso do dinheiro do mercado voluntário de carbono vem de fora. Vai vir da Europa, vai vir dos grandes emissores. É a Europa, é a China,
é os Estados Unidos. Esses são os grandes investidores. E se eles não sentirem firmeza, se a gente cria um modelo de certificação brasileiro que é uma jabuticaba, eles não vão comprar toneladas de jabuticaba, eles vão para outro lugar. Então, mas repare que assim, pode sim ser necessário, e já tem gente pensando nisso, que a gente crie um mercado próprio para acolher. Mas esse não é o principal problema da não inclusão, do não acolhimento das RPPNs nas metodologias. É porque, de fato, a concentração do mercado está em fluxo, não está em estoque, especialmente em estoque florestal. Isso é que precisa mudar, e é isso que a gente precisa, talvez, usando a própria oportunidade do mercado brasileiro de redução de emissões, inserir estoque com regras acolhendo as coisas especiais. O que é especial? RPPN. RPPN é mais do que especial, porque já tem todo o lastro da certificação que já é dada. É certificação fundiária, é certificação jurídica, é perpetuidade e mais o que você quiser, que já está dado, já vem com a RPPN. Esse selo, tudo isso já vem junto. E vamos pensar, né, Beto, temos o mercado de carbono é uma das alternativas, né? Que a gente gastou nossa roda aqui basicamente com ela, mas tem outras. Vamos só criar assim, um espaço para a gente pensar outras possibilidades. Vou pegar um exemplo aí do ICMS ecológico, né? ICMS ecológico como instrumento para a promoção do desenvolvimento sustentável, ele é perfeito, né? Ele envolve as municipalidades, ele cria toda uma relação, né, de criação de unidades de conservação. Quer dizer, a gente também tem que colocar um olhar para outras iniciativas além do mercado de carbono, né? A gente pode pensar que além do mercado a gente tem outras possibilidades. E a gente tem que explorar cada uma delas, né? Eu acho que ICMS tem que ser explorado, só atentem para um detalhe. Ele tem um teto, né? Então, assim, quanto mais RPPNs eu tiver, eu aumento um pouquinho e distribuo um montão. Então, isso não quer dizer que não deva ser perseguido, precisa ser perseguido. Mas ele tem um teto porque ele não está relacionado diretamente ao serviço ambiental. Ele está relacionado à arrecadação pela venda de produtos que geralmente quase nunca tem relação com os serviços ambientais da RPPN. Então, assim, ele traz um fluxo, mas ele não traz muito pelo valor que tem. Ajuda? Ajuda. Tem que ser perseguido? Tem que ser perseguido. Vale a pena investir nisso? Vale a pena investir nisso. Mas ele não gira a manivela em grande escala, não. Mas, eu acho que a gente precisava pensar numa evolução do mecanismo, né? Bom. Pois no ICMS ecológico 4.0. Algumas outras questões, algumas outras dimensões que hoje ele não abraça, né? A própria questão da regulamentação dos artigos 36 e 37 do SNUC, por exemplo, né? Toda a questão de geração de energia, de hidroeletricidade, as bacias hidrográficas e as unidades de conservação que protegem as bacias hidrográficas, que abastecem cidades e que geram energia hidrelétrica, cadê? Quem é que está pagando por isso? Tem ninguém pagando por isso. E a regulamentação disso, isso dá escala. Porque aí, primeiro porque é perene. Primeiro porque é perene. Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Geração de eletricidade. Isso não está regulado. Gente, são 9h22. Espero que tenha sido útil. Antes da gente desligar aqui, eu vou interromper aqui a gravação, Ângelo, para você me orientar o que eu faço agora. Ele vai aparecer na tua tela aí uma mensagem dizendo que ele vai gerar um